Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 30, que diz assim: Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Irim, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é a filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, havia chegado o fim da vida de Jezabel. Havia chegado o fim das maldades dela. Deus, ele fala contigo através dessa palavra e ele diz para você que chega um tempo em que ele faz justiça. Chega um tempo em que ele paralisa a pessoas que agem com maldade. Quem olhava para a história de Jezabel pensava que ela não teria uma paga, irmãos. Por quê? Tanto tempo esta mulher vinha cometendo maldade. Talvez você está olhando para algumas pessoas e você diz: Deus, cadê a justiça? Deus, esta pessoa fez o mal, se levantou contra o Senhor na minha vida, fez o mal contra fulano, contra ciclano, continua na maldade, porque eu não estou aqui falando de pessoas que fazem o mal e se arrependem, mas eu estou falando de pessoas que fazem o mal e agem como se nada tivesse acontecido. Jezabel era uma pessoa que não tinha arrependimento no seu coração. A Bíblia diz que quando ela viu que Jeú estava se aproximando, ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ela agia de uma forma, irmãos, que ela não estava nem aí. Ela não se arrependia das maldades dela. Ela continuava com o coração perverso e havia chegado o momento da palavra do Senhor por intermédio de Elias se cumprir. Havia chegado o momento da justiça. Deus sabe o momento certo de paralisar a Jezabel. Tem momentos que nós olhamos para Deus, conversamos com ele, oramos, olhamos para o nosso foco, que é o nosso Pai, porque se a gente acabar olhando para os lados, a gente não suporta. Por quê? Porque vemos tanta injustiça e na oração nós perguntamos, muitas vezes indagamos a Deus: Deus, cadê? Cadê a justiça? Se o Senhor é um Deus que é justo, a tua palavra diz que o Senhor tem balança justa. Tem pessoas aqui que têm perguntado para Deus, tem pessoas aqui que têm sofrido com grandes injustiças e você tem questionado: Deus, cadê a tua justiça? Eu tenho confiado no Senhor, eu confiei, Rabaia Cantorasturi, andará essa injustiça que eu vivi, e o Senhor sabe o que eu passei, o Senhor sabe os danos que Jezabel me causou, que esta pessoa maligna que não se arrependeu me causou, e cadê a justiça? E Deus está dizendo: tudo é no meu tempo. Houve um tempo para que Jezabel caísse, houve um tempo para que Deus fizesse justiça, houve um tempo para que a palavra de Deus por intermédio de Elias se cumprisse na vida dela. Declare comigo: o meu Deus tem um tempo para fazer justiça. O meu Deus tem um tempo para fazer justiça. Muitas vezes olhamos para o nosso Deus e parece que ele é tardio em fazer justiça. Não é verdade? Olhamos e pensamos: Deus, por que o Senhor não age logo? Por que o Senhor não faz logo a justiça? Por que o Senhor não paralisa logo esta pessoa? E Deus está dizendo: é porque tudo é no meu tempo. O nosso Deus, irmãos, ele tem um tempo perfeito para trabalhar. O nosso Deus, ele tem um tempo perfeito para agir. Este era o tempo de Deus. Deus estava paralisando a maldosa Jezabel. E o Senhor diz para você: está chegando o meu tempo de fazer justiça por você. Está chegando o tempo que eu vou mostrar para pessoas que tocaram em você que você tem um dono. Só que enquanto isso, irmãos, enquanto nada você via acontecendo, nenhum tipo de justiça diante dos teus olhos, era Deus dando oportunidade, porque Deus é longânimo.
Deus dá oportunidade até para os inimigos para que eles venham se arrepender. Só que tem pessoas que são como Jezabel, elas não se arrependem. Tem pessoas que continuam nas suas práticas, com a sua dureza de coração, e Deus está dizendo: eu sei o tempo de paralisar a Jezabel. Jeú chegou ali, e ali havia chegado o tempo, porque Jeú foi ungido para exterminar a casa de Acabe. Jeú foi ungido para findar, para terminar, para tirar aquela dinastia. Então, irmãos, com certeza, Jezabel estava de frente com a morte. Mesmo essa mulher estando de frente com a morte, ela não se arrependeu. Para você ter noção do quanto ela era ruim, do quanto ela era perversa. Mas houve até um tempo para Deus tocar nela. Esta mulher era tão perversa, tocou em muitos homens de Deus, ameaçou Elias, que era um grande homem de Deus. Mas aqui nós observamos que Deus tinha um tempo para tratar com ela. E o tempo de Deus a gente não tem que questionar, e o tratar de Deus também a gente não tem que questionar. Esta mulher, irmãos, teve um fim tão feio, que foi dito aqui que não dava nem para reconhecer ela. No versículo de número 35, foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. A justiça de Deus, irmãos, ela pode até parecer tardia, mas quando Deus faz justiça é de uma forma completa, e muitas vezes nós temos que pedir a estrutura a Deus para vermos a justiça, porque são coisas que são fortes. Como aqui, esta mulher, ela ficou irreconhecível. Uma mulher que era uma rainha, que era filha de rei. Quando foram pegar ali ela para sepultar, conforme o que Jeú havia dito, porque ela era filha de rei, precisava ser sepultada, eles não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ela estava irreconhecível. E logo quando foi dito para Jeú o que foi visto pelos servos dele, Jeú lembrou. Jeú disse: é a justiça de Deus. Você está entendendo, minha irmã e meu irmão, que para todas as coisas tem um tempo determinado, e você vai lembrar quando Deus estiver fazendo justiça, quando Deus começar a agir, você vai dizer: isso aí foi Deus, o que Deus falou é porque eu achei que seria no meu tempo, por isso eu me entristeci, por isso eu me abati, por isso eu achei que Deus havia me esquecido. Lembre disso e carregue no seu coração e na sua mente para o resto da sua vida. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, está na palavra de Deus. Tem um tempo de justiça, tem um tempo de alegria, tem um tempo de paz, tem um tempo de todas as coisas, tem um tempo para tudo. E Deus, ele só vai agir no tempo dele, mas o tempo de Deus chega. Não ache que Deus é injusto. Muitas vezes nós olhamos e pensamos que porque Deus ele é tardio em irar-se, porque Deus não faz justiça na nossa hora, Deus não vai agir. Muitas vezes Deus dá corda. Muitas vezes Deus vai dando a oportunidade, mas se a pessoa não quer, chega um momento em que Deus, ele passa a régua. Chega um momento em que ele resolve fazer justiça. Aqui havia chegado o momento de Jezabel pagar pela sua maldade. Irmãos, nenhum ser humano nesta terra faz o mal para ficar impune. Não tem essa. Há um momento em que Deus julga, há um momento em que Deus faz justiça, porque Deus não perde o controle de nada. Você acha mesmo que Deus havia perdido o controle das maldades de Jezabel? Você acha mesmo que Jezabel estava triunfando? Não. Deus só estava dando corda a ela para chegar o momento e Deus julgar, para chegar o momento e Deus fazer a justiça. E esta mulher teve um fim terrível, porque o tempo de Deus havia chegado. E logo Jeú lembrou das palavras que foi dita por intermédio de Elias, porque o Senhor havia revelado a Elias que seria feio o fim de Jezabel. Lembre disso sempre. Deus tem o tempo dele para tudo. Deus tem o tempo dele para executar justiça. Talvez você entrou aqui tão triste, tão entristecida, tão entristecido, dizendo: eu fui injustiçada, eu fui injustiçado, pessoas me fizeram mal, se levantaram contra Deus na minha vida, blasfemaram contra o Espírito Santo na minha história, falaram daquilo que não era verdade ao meu respeito, disseram que era o diabo na minha vida. Pessoas fizeram tantos males contra mim, armaram ciladas contra mim, ferramentas, foram e pagaram para me destruir, estão aí parecendo que nada acontece. Pois é, quem olhava para Jezabel também pensava: esta maldita nunca vai pagar. Mas chegou o momento em que Deus havia determinado para que a justiça acontecesse. Declare comigo: meu Deus sabe o tempo certo de fazer justiça. O meu Deus sabe o tempo certo de fazer justiça, irmãos. Chega um momento em que Deus age.
Chega o momento em que Deus responde. Chega o momento em que Deus, ele mostra, que ele é perfeito e que a justiça dele não falha. Muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente quer as coisas à nossa forma. Muitas vezes a gente fica frustrado e cansada e exausto e achando que Deus não faz justiça. Sabe por quê que a gente fica assim? Porque nós pensamos que Deus vai fazer justiça no nosso momento. Minha irmã, meu irmão, não é na sua hora nem no meu, na minha hora, mas é na hora de Deus. Não é no meu momento nem no teu, mas é no de Deus. Deus, ele age no tempo dele. Declare comigo: meu Deus, ele vai agir de forma perfeita na minha história, fazendo justiça. O meu Deus vai agir de forma perfeita na minha história, fazendo justiça. Se Deus fizer agora como você quer, não vai ser perfeito. Pessoas aqui estão recebendo um acalento na alma. Pessoas aqui estão recebendo uma injeção de ânimo com esta palavra. Você vai lembrar sempre: Deus não perdeu o controle. Ele está vendo tudo. Ele viu toda a maldade. Ele viu tudo que plantaram contra mim. No tempo certo, ele mesmo vai fazer justiça quando você confiar. Na verdade, quando você descansar no Senhor, Deus faz justiça por você enquanto você estiver com essa sede de justiça. Enquanto você estiver querendo que Deus venha agir, que Deus quebre, que Deus faça, que Deus lance na sepultura, você não vai ver Deus agir. Mas quando você entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, os meus adversários estão nas tuas mãos, faz segundo o que te apraz, e descansar no Senhor, e ele olhar para o teu coração e ver que você não tem mágoa, não tem rancor, e que você descansou nele, você vê ele agindo de maneira extraordinária e sobrenatural. Você vê ele fazendo justiça por você. Quer ver Deus fazendo justiça por você? Perdoe e deixe na mão de Deus os teus inimigos e vai viver tua vida. Tem pessoas aqui que estão deixando de viver. Tem pessoas aqui que estão deixando de aproveitar os momentos com o Senhor, deixando de aproveitar a alegria que Deus está te proporcionando por causa de mágoas, por causa de rancor, por causa de injustiça. Tem pessoas adoecendo. Me revela o Espírito Santo: você está adoecendo porque você não viu justiça ainda e você está pensando que Deus lhe esqueceu e que não vale a pena guardar em Deus. Ei, meu irmão e minha irmã, não rabaia cantorasturiandaraia. Ache que Deus é injusto, porque ele não é injusto. O nosso Deus, ele age no tempo dele. Viva a sua vida, entrega os teus inimigos nas mãos do Senhor, porque ele vai trabalhar por você. No livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 7, vai nos dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Muitas vezes parece que Deus está demorando, né? Nessa parábola aqui do juiz iníquo, o próprio Jesus disse isso: não fará Deus justiça aos escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Tem hora que parece que Deus está demorando de nos defender. E é por isso, irmãos, que a gente tem que vigiar nestes momentos, para que a gente não queira agir, para que a gente não queira fazer justiça, para que a gente não queira, arabaia cantoraço, tomar nossa própria atitude, iramandaraia. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Continue clamando a ele dia e noite, porque vai chegar o momento em que Deus vai tratar com Jezabel. Vai chegar o momento em que Deus vai paralisar os teus inimigos e você vai fazer como Jeú. Você vai lembrar da palavra de Deus. Você vai dizer assim: essa justiça aconteceu porque Deus havia dito, porque Deus havia revelado, porque Deus havia mostrado. Você vai ver que de maneira clara, versículo de número 36. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Jeú, automaticamente, ele lembrou da palavra que foi dita por intermédio de Elias, porque Deus havia usado Elias para dizer, Deus havia revelado, foi a palavra do Senhor. Se Deus disse, minha irmã, que ele vai fazer justiça, ele vai fazer. Se Deus disse que ele vai cobrar o que te fizeram. Se Deus disse que pessoas vão pagar, elas vão pagar, mas entregue nas mãos de Deus. Tem gente aqui que não viu justiça ainda porque não entregou nas mãos de Deus de verdade, porque continua pensando, remoendo o caso, remoendo o assunto, continua angustiado, entristecida, porque não viu a justiça acontecendo. E Deus está dizendo: entregue nas minhas mãos, porque vai chegar o momento em que você vai lembrar das minhas palavras e você vai dizer: isso aí foi justiça de Deus. Nós que servimos a Deus aguardamos em um Deus que é longânimo, porque o nosso Deus, ele teve misericórdia de nós e ele tem misericórdia de todos os seres humanos. O nosso Deus é um Deus que só age no tempo dele. Quando é o tempo da misericórdia, não adianta a gente clamar por justiça. Quando é o tempo de Deus agir com misericórdia, não adianta a gente pedir para Deus cobrar, porque ele não vai cobrar. Mas quando chega o tempo dele, ele cobra. Quando chega o tempo dele, ele faz justiça.
Estava chegando o tempo de Deus paralisar Jezabel. Eu quero lhe dizer que está chegando o tempo de Deus paralisar quem te fez o mal. Mas em nome de Jesus, perdoe. Mas em nome de Jesus, entregue esta pessoa nas mãos de Deus e deixe Deus agir. Deixe Deus fazer justiça. Deixe Deus cumprir conforme a vontade e a palavra dele. A palavra de Deus se cumpriu. Você vai ver Jeú dizendo aqui: Deus falou que isso ia acontecer e aconteceu. Declare comigo: a justiça de Deus vai acontecer e vai ser conforme a palavra dele. A justiça de Deus vai acontecer e vai ser conforme a palavra dele. Versículo de número 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Vão olhar para Jezabel e ela vai ficar tão irreconhecível que já não vão dizer que é ela, Arabaia Cantorasturiandaraia, de maneira que ela vai ficar tão irreconhecível. Foi isso que Deus havia dito por intermédio de Elias e aconteceu. Jezabel estava ali irreconhecível. A Bíblia diz que só tinha dela ali os ossos, a caveira, os pés e as palmas das mãos daquela mulher. Uma mulher que era tão vaidosa. Você vai observar que ela pintou em volta dos olhos, ela botou a coroa, ela se arrumou toda para estar diante do inimigo dela. Na verdade, ela se arrumou para estar diante da morte, porque ela sabia que Jeú estava exterminando a casa de Acabe, ou seja, Jeú estava exterminando os dela. Então ela estava frente a frente com a morte, ela se arrumou para ver a morte. E ela estava aqui de maneira terrível, de maneira horrível, porque Deus havia dito que isso aconteceria com ela. Todas as coisas, irmãos, têm um tempo determinado. Não olhe para os teus inimigos como se eles não fossem pagar. Não queira estar na pele de quem Deus vai julgar. Não queira estar na pele de quem Deus vai fazer justiça. Entregue nas mãos de Deus. Jezabel agora estava aqui pagando pelo mal que ela havia feito, porque Deus havia determinado aquilo para ela. Porque Deus havia dito: não é você que faz justiça. Quem faz justiça é o próprio Deus. Entregue os teus inimigos nas mãos de Deus e descanse. Porque Deus quer fazer justiça por você. Mas acho que sua sede de vingança, por esta palavra a gente consegue entender que tem pessoas aqui que estão com sede de vingança. Pessoas aqui que estão feridas, magoadas, ainda não perdoaram, ainda não conseguiram. Peça ao Espírito Santo para que você entregue os teus inimigos de verdade nas mãos de Deus. Porque Deus quer agir, quer fazer justiça por você com pressa. Mas Ele precisa primeiro tratar a ferida que está dentro de você. Jezabel morreu, ou seja, todos os inimigos, todos aqueles que não se arrependem, que fazem o mal contra aqueles que são de Deus, paga. Chega uma hora que a conta chega. Entregue os inimigos nas mãos de Deus, porque a conta vai chegar. Confie, porque Deus é um Deus justo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é Deus de justiça. O Senhor é um Deus que trabalha no teu tempo, Senhor. Eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor ajude pessoas aqui, meu Pai, a liberarem o perdão. Que o Senhor ajude pessoas aqui a serem curadas das feridas, para que eles possam entregar os inimigos deles nas tuas mãos e o Senhor fazer justiça. Porque o Senhor não age, Pai, no meio do ódio, da ira, da mágoa, do rancor, mas o Senhor age no teu tempo. Aqui o Senhor nos mostra através da tua palavra que o tempo do Senhor de paralisar Jezabel havia chegado. Toda Jezabel, Pai, que está no nosso caminho, toda pessoa, meu Deus amado, que é mal, toda pessoa que é ruim, que é perversa, o Senhor vai tratar, o Senhor vai fazer justiça, que possamos confiar que o Senhor, meu Deus amado, por mais que pareça tardio, por mais que pareça que está demorando, o Senhor age com justiça, mas é no teu tempo. Que possamos confiar que o tempo do Senhor é perfeito, que o Senhor tem um tempo para todas as coisas e que o Senhor vai agir ao nosso favor. Sara pessoas aqui, Pai, para que eles possam ver a tua justiça, para que eles possam entregar nas tuas mãos os inimigos e ver o Senhor agindo. Oh, Pai, que eles venham lembrar das palavras do Senhor quando a justiça acontecer, porque tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Jeú lembrou das tuas palavras, que pessoas aqui venham lembrar, Pai, quando a justiça venha a se acontecer, porque tu és o Deus que faz justiça pelo teu povo, tu és o Deus que paralisa os inimigos, e esse tempo está chegando na vida do meu irmão e da minha irmã, e o Senhor vai paralisar os inimigos deles, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura de
desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Pai, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Visita o teu povo, Pai, com justiça, com resposta, e também visita eles, meu Deus amado, com perdão, que eles possam perdoar, para que eles possam ver a tua justiça acontecendo. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Assim como Deus, ele paralisou a Jezabel, ele vai paralisar também aqueles que estão tentando fazer mal contra você, aqueles que se levantaram contra os projetos dele na sua vida. Perdoe, entregue os inimigos nas mãos de Deus, porque Deus sabe o momento certo de executar a justiça no tempo certo. Deus paralisou a Jezabel. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.